E até queria entrar nesse ponto contigo do que tu acha da... Muito se fala, não pode treinar pesado porque o que machuca é carga, que a carga é quem lesiona. Não, na verdade eu discordo. Hoje em dia, isso foi discutido no último congresso de fisioterapia no esporte, sobre os treinos, qual é a resposta que a carga tem em determinados tecidos, principalmente no tendão. Hoje existe um protocolo que se chama high slow, que é o quê? Aquele indivíduo que tem, por exemplo, uma tendinite patelar, né? Uma tendinite patelar, ele hoje, um dos métodos de tratamento para esse indivíduo é fazer esse protocolo que chama high slow, que basicamente é o quê? Eu vou botar o cara, vamos dizer, para agachar. Assim, o cara tem a tendinite, vai agachar, com carga de moderada a alta, com um determinado número de repetições, só que ele vai fazer muito lento na excêntrica e muito lento na concêntrica. E ele tem que manter com carga alta. Por quê? É bem diferente, né? Bem diferente. Mas o que é que se observou com isso? Que a resposta do colágeno para esse estímulo, ou seja, a resposta do reparo tecidual, da organização do colágeno no tendão, ela é muito melhor para indivíduos que fazem esse tipo de protocolo. Eu quero sempre frisar isso. Não é só, então quer dizer que eu tenho uma tendinite, eu vou utilizar isso, só vai ser isso. Não. Existem N outras variáveis que vão influenciar. Estou dizendo que esse é um dos recursos que a gente utiliza e tem excelentes respostas e que tem uma literatura que fundamenta a gente a utilizar isso. Sacou? Então, o que é que vai direcionar se você vai lesar ou não quando você estiver trabalhando com carga? Primeiro, se você não tem uma mecânica boa, de fato. Se você não tem vamos dizer, o cara não sabe agachar, né? O cara não tem uma mecânica de agachamento boa. E o cara quer evoluir em carga nisso, ele vai lesar. Isso é fato. Certo? Agora, um cara que tem uma mecânica boa, tem uma biomecânica ajustada, está seguindo um período de treinamento já planificado, calculado, ele está respeitando, ele pode trabalhar com carga. Eu estou te dizendo isso porque eu já acompanhei alguns atletas de powerlift e os caras pegavam muito peso. E aí eu me ousei a fazer uma planilha de levantamento de peso. Foi um momento na minha vida que eu nunca esqueci. Assim, porque eu gosto de vivenciar algumas coisas dentro do esporte para saber o que o cara passa, sacou? Porque é muito fácil eu chegar lá e falar assim, irmão, você vai ter que fazer isso, sendo que eu nunca fiz nem nada perto disso. Então, eu não tenho noção do que o cara tá passando. Então, eu gosto de vivenciar um pouco essa realidade do esporte. E eu me exponho a isso. E aí eu fiz uma planilha durante uns 3 meses, se não me engano. Foi com a planilha com Horácio Reis. E era uma planilha de levantamento de peso. Irmão, era sofrido. Eu falei, eu tive dias nessa planilha, eu nunca me esqueço. Tinha uma segunda-feira que a parte de agachamento, dos exercícios era fazer front squat, eram 12 repetições, e só dava para treinar com um colega, viu? 12 repetições, com 85% da carga máxima. 4 séries de 12 repetições com 85%. A minha perna ficava formigando. Eu fazia não, era surreal. Era surreal. E tipo assim, eu comecei a entender o que é que, de fato, um cara que está treinando forte, o que é que ele está passando. Como é que eu ficava de dor muscular, o que é que eu fazia que poderia acelerar ou não essa melhora da dor muscular tardia, o que é que a literatura falava, o que é que eu sentia, o que é que eu vivenciava com esses atletas, né? Então, isso tudo vai ajudar a direcionar o melhor tratamento para esse indivíduo, entendeu? Sim. Então, quando você trabalha com carga, não tem problema nenhum você trabalhar com cargas altas, desde que você tenha uma condição para você trabalhar com essas cargas. O cara, quando ele tem uma condição boa, ele está acostumado e está dentro da programação dele, eu gosto mais quando o cara está trabalhando com carga alta
que o cara que está trabalhando com carga baixa. Porque às vezes o cara está trabalhando com carga baixa, ele está displicente no movimento. Então ele está levantando peso de qualquer jeito e ele está colocando outras estruturas em tensão. O cara que está trabalhando com peso e o cara está trabalhando sério, ele não está relaxado. Primeiro, ele não está relaxado. Ele está ali concentrado no que ele está fazendo. Ele está concentrado. Então, eu gosto mais, né? É a minha experiência como profissional. Uhum. Então a gente pode dizer que a carga em si ela não é lesiva, mas às vezes a carga em excesso, junto com um padrão de movimento que não está correto, pode ser o causador de algum tipo de lesão. E o período, né? E o programa, a planificação dessa carga, certo? Não é. Se ele não está tendo uma recuperação adequada ali. Perfeito. Não é evidente que se o cara, vamos dizer, o cara pega, tem um RM de 100 quilos, o cara resolve botar 180 quilos, ele vai machucar. Porque ele tá excedendo aquela balança. Você lembra da balança que eu falei da capacidade de demanda? Então, ele não está colocando carga para fazer um treino com a intensidade alta, né? Trabalhando aí a 90%, a 95%. Ele está trabalhando no excedente, ele está caminhando para a lesão. Então, o que eu falo com relação à carga, a trabalhar com cargas altas, é isso.